Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Confesso para os irmãos que foi batalha eu chegar aqui hoje. Eu estava estudando uma palavra, mas a palavra não entrava na minha mente por nada. E você pega estudo daqui, você ouve pregações sobre aquilo no YouTube, mas nada entra na sua mente. E eu amanheci hoje passando muito mal, muito. Eu fui ao mercado e parecia que eu ia desmaiar. Eu só falava para o pastor assim, eu não estou bem, eu não estou bem. E passei o dia todo desse jeito. E pedindo ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra, ou faz que essa palavra entre na minha mente. E enquanto eu não abri um propósito pela minha vida, eu não entrava nada na minha cabeça. E eu sou boa de memória, sou boa de guardar as coisas. E pela misericórdia do Senhor, Ele me deu uma palavra. Que se encontra em João 11. Quando a pastora começou a falar sobre Marta e Maria, eu falei, pronto. Ela vai falar aquilo que o Senhor me deu. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar lendo alguns versículos e depois, porque para a gente não perder tempo lendo tudo, depois eu vou citando alguns versículos. Vou estar lendo o primeiro, que diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou estar falando um pouco, né? Aqui diz que Lázaro era de Betânia. Lázaro, ele morava em Betânia. Betânia era uma pequena aldeia no antigo Israel. Obrigada, pastor. No antigo Israel, que ficava a 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E quando Jesus recebeu a notícia, quando o mensageiro chegou até Jesus para falar que Lázaro estava enfermo, a palavra vai dizer que Jesus diz que a enfermidade não é para a morte. Jesus, ele não se preocupa muito com aquela notícia. Como assim, pastora? Jesus amava a Lázaro, amava suas irmãs. Sim, mas Jesus já sabia o propósito do Senhor naquela enfermidade. Jesus já sabia que era por causa daquela enfermidade que os judeus iam crer que ele verdadeiramente era o Messias, o Filho de Deus. Porque um pouco antes de Lázaro vir a adoecer, Jesus, ele estava ali naquela aldeia. E os judeus queriam o apedrejar. Os judeus queriam matar a Jesus. Porque os judeus diziam que Jesus estava blasfemando, porque Jesus se dizia o Filho de Deus, o Messias. Então eles queriam o apedrejar, eles queriam o matar. E Jesus saiu dali e foi para Pérea. Mas como Deus trabalha, né? Ele saiu dali porque eles queriam o matar, mas logo depois ele vai voltar para fazer o milagre da ressurreição de Lázaro. E quando Jesus tem a notícia,
Jesus ainda continua ali em Pérea por mais 2 dias. E só depois disso que ele passa o Jordão e vai para Betânia. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus chega, antes de Jesus chegar, quando Marta fica sabendo que Jesus está indo, ela vai de encontro a Jesus. E Maria fica em casa sentada. E Marta, quando vai de encontro a Jesus, ela logo corre para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor fala para ela. O Senhor fala para ela que a enfermidade dele não é para a morte, que é para a glorificação do nome dele. Aleluia. Vamos estar lendo alguns capítulos. Porque se a gente for ler o capítulo 11 todo, a gente entende melhor. Mas se eu for ler ele todo, eu vou perder um pouco de tempo e fica menos tempo para falar daquilo que o Senhor quer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E também a Bíblia vem a dizer que Lázaro morre. Lázaro morre e Jesus não chegou naquele lugar. O coração de Marta e Maria devia estar apreensivo. Elas deviam estar vendo ele piorar e devia estar pensando: mas cadê Jesus que não chega para curá-lo? Não é assim nas nossas vidas? Às vezes nós passamos por algumas situações e nós oramos, entregamos na mão do Senhor e o Senhor se cala, o Senhor não fala. E a gente fica assim: Senhor, será que eu estou até mesmo em pecado? Porque o Senhor não fala. Mas o Senhor também, ele no silêncio, ele trabalha. Aleluia. Nas nossas vidas. Por mais que o silêncio de Deus doa, mas o Senhor, ele trabalha no silêncio. Aleluia. E ali, desculpa. Aleluia, Senhor. E ali a palavra vai dizer que Marta vai ao encontro de Jesus e fala, né, que o irmão dela, se ele estivesse ali, o irmão não teria morrido. Louvado seja Deus. Mas o Senhor declarou a Marta: teu irmão há de ressurgir. No verso 23 fala: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E Maria responde, Marta, perdão, responde: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela achou que Jesus estava falando que ele ia ressurgir, não ali naquele momento, mas que ele ia para o céu de glória, que ele não estava morto, porque quem morre com Jesus não está morto, né? Vai ter vida eterna. Só que o Senhor, ele ia fazer um milagre ali. O 25 vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus pergunta para ela. E ela responde assim: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela falou para o Senhor que ela cria, que ele era o Messias. E quando nós cremos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, é aí que o Senhor entra. Porque se a gente não tiver fé, se a gente não crer que o Senhor, ele está na situação, que o Senhor, ele está no barco, nada vai acontecer. Nós temos que crer verdadeiramente nele, totalmente nele. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar pulando alguns versículos. Vou estar indo para o 32, perdão. Quando Maria chegou
ao lugar onde estava Jesus. Ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta já tinha ido ter com Jesus, porém Maria tinha ficado. Só que Marta falou com Jesus e foi até Maria, falando que o mestre estava chamando. E ela foi até Jesus. E os judeus que ali estavam com ela, a consolando, foram também, porque viram que ela saiu depressa, foram também. E no 34, 33, diz assim: Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus se comoveu da dor de Maria, da dor de Marta, da dor daqueles que estavam ali chorando a morte de Lázaro. Jesus, ele se comove com as nossas dores, com as nossas lutas. O Senhor, ele é misericordioso, ele é bondoso. O Senhor, ele nos ama. O Senhor, ele nos fez para ser povo seu. Então somente creia que o Senhor está olhando o que você está passando, a luta qual seja que você está passando nesta noite. O Senhor, ele está contigo. E no momento certo, como foi na vida de Lázaro, o Senhor vai fazer na sua vida. No 35 vai dizer que Jesus chorou. Olha que forte, Jesus chorou. Jesus, ele mostrou para aquele povo que ele não somente era Deus, mas que ele também era carne. Porque Jesus veio nessa terra como carne, como nós. Jesus sentia dor, Jesus sentia fome. Jesus, ele sentia o que nós sentíamos. Ele era 100% Deus e 100% carne. Ele mostrou para aquele povo que ele tinha compaixão daquele povo. Ele mostrou que o sofrimento do povo não é em vão, porque todos aqueles que estavam ali sofrendo, mais um pouco à frente, ia ver Lázaro de pé. Ia ver o milagre do Senhor acontecer. O Senhor, ele é tremendo. O 36 vai dizer: então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que ele não morresse? Olha só, sempre tem um Judas, né, para duvidar. Podia. Se Jesus quisesse fazer um milagre, se Jesus quisesse ter ido na hora que ele recebeu a notícia, ele poderia ter ido, mas ele não foi. Jesus podia ter dado uma ordem, como ele fez com o servo daquele centurião, que ele somente deu uma ordem, e na mesma hora que ele deu a ordem, o servo do centurião foi curado. Jesus podia fazer? Podia. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele precisava que através da morte de Lázaro, o nome de Jesus fosse glorificado. Que aquele povo viesse a entender que Jesus realmente era o Messias. Que Jesus era o Filho de Deus. Porque em meio aos milagres de Jesus ainda tinha muito que duvidavam de Jesus. O Senhor, ele poderia ter feito, mas o Senhor, ele faz como ele quer, na hora que ele quer. Não importa se vai doer em nós, mas o Senhor, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Porque às vezes o que eu acho que é melhor para mim, para Deus não é o melhor para mim. Às vezes para Deus pode ser muito mais. A palavra vai dizer que Deus tem para nós muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que nós pensamos que é bom para a gente hoje, às vezes ali na frente, pode até fazer que nós venhamos desviar da presença do Senhor. O Senhor, a gente só sabe o agora, o que a gente está fazendo aqui. O Senhor não. O Senhor, ele sabe o amanhã. Então, nós temos que somente confiar no Senhor. Aleluia. O 38 vai dizer:
Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O Senhor chegou ali, naquela cidade. Lázaro já estava morto há 4 dias. Vamos trazer para hoje. Um morto de 4 dias já está em decomposição. Não teria como ressuscitá-lo. Não teria como, aos olhos humanos, Jesus orar e ele levantar. Porque ele não estava somente enfermo, ele estava morto. E já há 4 dias. Já estava fedendo. Não importa. Não importa a hora que Jesus vai chegar. Ele não tarda e ele não falha. Ele chega na hora certa. Na minha e na tua vida. Ele chegou ali na hora certa. Ele chegou ali na hora que o milagre aconteceria. Aleluia. Santo seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo seja o teu nome. Se Jesus tivesse feito antes, o milagre não seria tão lembrado, eu acho. Não seria, vamos botar, tão importante. Porque os profetas, eles colocavam a mão nos enfermos, os enfermos eram curados. Então não seria tão diferente do que os profetas já haviam feito. Só que Jesus é diferente. Jesus chegou ali na vida de Lázaro para ressuscitá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nós pensarmos o que está morto em nossa vida. O que está morto em nossa vida hoje? É o nosso ministério? Vamos fazer com que Jesus entre cada dia mais em nossas vidas e nos ressuscite algo que Ele tenha nos dado e que nós deixamos morrer. Louvado seja Deus. Porque às vezes nós estamos na casa do Senhor, o Senhor tem um chamado nas nossas vidas, o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, e às vezes a gente deixa esse chamado morrer. Eu digo isso por experiência própria. Eu fiquei um tempo dentro da igreja, eu sou muito tímida, e eu só falava assim: não, pode fazer. Tinha outro que fizesse a minha função, eu deixava que fizesse, não me importava com aquilo. Pode fazer. Ah, você quer dirigir um culto hoje? Dirige. Quer orar? Ora. Quer pregar? Prega. Faz tudo em meu lugar. Só que tem uma hora que o Senhor Ele dá um puxão de orelha. E aquele puxão de orelha dói. Dói muito. Então que nós possamos ressuscitar aquilo que há morto em nossas vidas, principalmente na vida espiritual. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos mostre, Senhor, aonde eu deixei morrer, aonde eu parei, para que nós possamos ir lá onde nós paramos e voltar a fazer aquilo que o Senhor queria, aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Porque se nós deixarmos Jesus, Ele dá o puxão de orelha. O puxão de orelha da pastora pode até doer, mas pode ter certeza que o puxão de orelha daquele lá de cima dói muito mais. Porque das mãos do diabo o Senhor nos tira. O Senhor nos tirou?
Não estamos aqui na presença dele? Agora na mão dele, da mão dele não há quem tire. Se o Senhor resolver te apertar, te amassar para fazer um vaso novo, prepara, porque vai doer. Dói muito. Você vai chorar. E é lágrimas às vezes de sangue. Como ali Marta e Maria chorou pela morte do seu irmão. Elas choraram e creio eu que não entenderam o porquê daquela enfermidade e da morte de Lázaro. Mas elas não sabiam que Jesus sabia. A palavra vai dizer que Jesus ele fala aos seus discípulos que Lázaro estava morto. Só que eles achavam que Lázaro estava dormindo de dormir, descansando. Só que Jesus explica que Lázaro não estava dormindo, ele estava morto e que ele ia para lá, porque o nome de Deus tinha que ser glorificado e que aquele povo, aqueles judeus, aqueles mesmos que queriam o apedrejar, teriam que crer que ele era o Messias, ele era o enviado de Deus, ele era o Filho de Deus. Eles tinham que crer, porque eles ali, muitos não criam, muitos achavam que ele estava blasfemando, dizendo que era o Filho de Deus, sendo que ele não era. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui o 40 vai dizer: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verá a glória de Deus? Aleluia. Se nós crermos, nós vamos ver a glória do Senhor. A Bíblia nos diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer nessa terra muito mais do que Jesus, o próprio Jesus, fez aqui. Se nós tivéssemos a fé que a Bíblia diz, a gente poderia orar, enfermo ser curado. A gente poderia orar e morto ser ressuscitado. A gente poderia até dar ordem a uma montanha, vai daqui para lá, e ela iria. Mas é que nós, ao longo dos anos, nós cristãos, nós vamos perdendo um pouco da fé. A nossa fé vai diminuindo. Alguns, a fé aumenta, mas tem que estar muito ligado, muito alicerçado na palavra. É por isso que a palavra do Senhor é o manual do crente. Porque se nós não estivermos ligados na palavra, a gente cai, a gente peca. A nossa carne é pecadora. Então a gente tem que estar o tempo todo no Espírito, pedindo ao Senhor discernimento, entendimento, sabedoria. Eu peço muito a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria dentro da tua palavra. Me dá sabedoria para como conduzir as situações, porque são diversas as situações que chegam até nós. Não só nós que somos pastores, mas eu creio que até os irmãos, porque eu já passei muito por isso. De pessoas chegarem a gente com algum problema e a gente tem que, dentro da palavra, dar solução àquele problema. Aleluia. Falar de Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, que só Jesus pode mudar a sua situação. Aleluia. Só Jesus pode mudar o seu cativeiro. Glória a Deus. Porque a palavra também vai dizer que se não for por Jesus, ninguém vai chegar ao céu. Então nós temos que crer. Crer que o Senhor, Ele pode todas as coisas. Lucas 1,37 vai dizer que para Deus não há nada impossível. Aleluia. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será. O nosso Deus, Ele é o Deus que ainda cura o câncer. O nosso Deus é o Deus que ainda cura a AIDS. O nosso Deus é o Deus que ainda cura paralítico. E nós temos como igreja
começar a orar e pedir ao Senhor que volte a ter isso no nosso meio. Aleluia. Porque hoje em dia é muito difícil você dentro de uma igreja, né, um círculo de oração, ou quem seja, um pastor, orar e ali na hora o enfermo ser curado, na hora o paralítico sair andando. Isso é palavra, a palavra diz que nós, se tivermos fé, nós podemos orar e isso acontecer. Aleluia. Então nós como igreja, que temos que tomar atitude diante de Deus e começar a pedir ao Senhor, Aleluia. que faça mais isso em nosso meio. Glória. Não para a honra e glória do nosso nome, mas para a honra e glória do nome dele. Porque é ele que faz. Nós não podemos nada. A pastora Adeli, quando for para o céu de glória, ela não vai levar ninguém agarrada no calcanhar, não. Nem a pastora Luciana, que é filha, não vai agarrada no calcanhar, não. Cada um tem que buscar a sua salvação. Se você vem para a igreja, o seu esposo não vem, não vou não, vou ficar com ele. Não, você está errando. Vem você buscar a sua salvação. E aproveita e ora por ele. E pede ao Senhor para tocar no coração dele, para que ele um dia venha também. Porque quando nós estamos na presença, nós queremos que todos ao nosso redor sejam salvos. Mas a palavra diz que a gente tem que pedir por aqueles também que nos perseguem. Porque é fácil eu orar, pedir ao Senhor pela pastora, que é uma pessoa que eu amo. É fácil a gente orar e pedir por um filho, por um esposo. Mas difícil é você pedir a Deus misericórdia por aquele que te persegue. Mas eu vou dizer para você por experiência própria, não é impossível. Não é, porque eu tenho feito isso. Pedindo ao Senhor, Senhor, se for possível, liberta. Liberta, Senhor. Porque a minha luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades do mal. O espírito maligno que habita na vida daquela pessoa, que o Senhor repreenda, traga ela para a sua presença. Eu ainda falei assim, Senhor, se for possível, leva para longe de mim. Aleluia. Glória a Deus. Mas é verdade, eu tenho orado assim. Eu tenho falado isso com o Senhor. Porque é muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja. Difícil é a gente ser cristão lá fora. Difícil é a gente ser cristão no meio daqueles que nos perseguem. Porque às vezes dá vontade de você olhar e misericórdia. Mas você tem que abaixar a cabeça como se o errado fosse você. E pedir ao Senhor por misericórdia. Mas o Senhor, Ele faz. Amém? Vamos voltar para a palavra que eu já falei demais. Aleluia. 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aleluia. 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o seu rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aleluia. Quando a gente lê o versículo 45, a gente vai entender o porquê, né? Que Lázaro ficou enfermo e veio a morrer. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aquele povo que não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, teve que acreditar que ele era o Messias. Aleluia. E o 46 vai dizer
Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Uns creram, outros não. Mas eu creio que a maioria creu que Jesus era o Filho de Deus. Jesus fez esse milagre na vida de Lázaro. Aleluia. Glória a Deus. E como foi na vida de Lázaro, eu profetizo que vai ser na tua vida. Aquilo que estava morto, o Senhor Jesus hoje vai trazer vida. Aquilo que estava morto, seja em qualquer área da sua vida, familiar, financeira, espiritual, o Senhor vai trazer vida hoje, nesta noite. Então somente creia que aquilo que estava morto, hoje, o Senhor Jesus, Ele fez ressuscitar na sua vida. Porque como Jesus ressuscitou Lázaro, Ele é o mesmo para ressuscitar hoje na minha e na sua vida. E que nós possamos pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, me usa. Senhor, tira de mim tudo aquilo que é amor. E me faz, Senhor, reviver tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Que o Senhor venha cumprir na sua vida todas as suas promessas. Amém, igreja? Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria, com a permissão da pastora, estar pedindo Gabriel para estar louvando o hino. Em nome de Jesus. Que esse corinho fala acerca, né, de Lázaro morto. Louvado seja Deus. Lázaro morre, as suas irmãs vão preparando o corpo e nada de Jesus chegar. Mas na hora certa, ele chega. Aos nossos olhos podiam ter sido a hora errada, porque ele já estava morto. Mas aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, foi o momento certo. Porque ali o nome de Deus e Jesus foi glorificado. Amém?